E aí galera, Little Tom aqui, ainda no clima do Cerebus, é o projeto aí que tá no Catarse, tá andando, tá indo bem, parece que 1/4 do projeto já foi coberto, né, dos 50 mil da campanha Tudo ou Nada, da editora Futuro. E enquanto isso, eu fiz aquele vídeo anterior, né, incentivando vocês aí a colaborar, a comprar. E hoje eu vou mostrar outro material, né, do Dave Sim, que é esse Euden Haas, que é uma coisa completamente diferente do Cerebus. É um material feito com fotorrealismo, feito só pelo Dave Sim, né? Não tem outra pessoa ajudando no projeto. E que eu achei curioso desde o início, né? Já conheço isso aqui tem um bocado de tempo. Até tinha uma versão online que eu baixei, o formato era aquele formato americano comum, mas esse aqui que eu tenho, a revista está maior, como se fosse um formato magazine. Eu também já tinha mostrado isso aqui quando eu comprei, consegui comprar, importar pela Amazon também, que nem o último volume do Cerebus, só que eu não gostei da capa porque eles deram uma mudada, né? Deram uma ampliada assim, e aí não ficou muito legal, né? O negócio que era formato americano, você ampliou para esse formato aqui e parece que não tiveram muito cuidado, né? Mas mesmo assim, o que importa aqui por dentro, né? E a história tá toda ok. Então vamos dar uma olhadinha nela aqui. O Euden Haas é um estudo, digamos, que o Dave Sim fez, embora ele não seja um cara que tenha faculdade nem nada assim, né? Na verdade ele abandonou a escola, até onde eu sei, que não é uma coisa legal de se fazer, mas ele conseguiu ser um estudioso de quadrinhos, né? Então ele é muito interessado em quadrinhos. Você vê que o cara reproduz aqui pessoas com bastante fidelidade e tudo. Embora ele mesmo admita que usa uma técnica de tracing, né, que seria como você cobrir as fotos, né, para ficar com esse fotorrealismo perfeito, o resultado final é excelente, né? Então, qual é a ideia dele aqui? É falar sobre como os judeus foram massacrados aí mundo afora, né, desde sempre. Aqui, essas pessoas que ele está mostrando são quadrinistas que eram todos judeus. Então, ó, Joe Simon, né, criador do Capitão América. Jack Kirby, também super conhecido, né, o rei dos quadrinhos. Stan Lee, Jerry Siegel e Joe Shuster, criadores do Superman. Will Eisner, o Bob Kane, um dos criadores do Batman, né? Aí tem esses outros dois aqui que eu não conheço bem. Max Gaines conheço de nome, esse Sheldon Mayer eu não conheço. Então, os judeus ajudaram, na verdade, com um trabalho duro lá no início do século XX, a construir os quadrinhos como a gente conhece hoje. Então, aqui essas imagens foram baseadas em fotos, né, que ele conseguiu e pesquisa que ele fez na biblioteca lá perto da casa dele. Ele mora perto de uma, lá no Canadá. E aqui ele estava pesquisando sobre Auschwitz. Essa aqui é a entrada, certo, do campo de concentração de Auschwitz. E aí ele pensa, né, nessa história aqui, por que será que os judeus foram sempre considerados assim pelas outras religiões e por muitos povos como um pessoal meio que maldito, uma coisa muito mal vista e tal. E ele coloca aqui muitas citações de pessoas famosas do passado falando mal de judeus. Por exemplo, aqui tem uma situação do H.G. Wells, que diz assim, ó, os judeus são inteligentes, mas não inteligentes o bastante para esconder a sua inteligência, né? Aí você vê que enquanto tem essas falas a respeito dos judeus, esses desenhos aqui mostram judeus mortos, né, que são fotos da época da Segunda Guerra, que ele fez aqui o tracing, né, e colocou uma edição toda com fotorrealismo, né? E assim, você talvez possa se perguntar por que ele repete tanto quadrinho, né? O mesmo desenho no quadrinho. Isso aqui é uma técnica, né, para fazer você passar mais tempo na cena, né? É um pacing, né? Um ritmo, um passo a passo assim mais lento, para você vai demorando na imagem, aí ele vai passando essa cabeça aqui, né? Ele vai puxando aqui para o lado dela. Você vê que aqui é a mesma cabeça, né, que está aqui, só que ele vai ampliando e mostrando mais da figura. Então, eu creio que ele fez uma figura bem grande, e aí dessa figura grande ele foi tirando cópias, né? Eu já vi ele fazer isso num vídeo, que ele tem uma máquina lá, então ele vai tirando cópias e organizando aqui, vai colando e deixando do jeito que ele quer que você acompanhe. Aqui tem um provérbio russo.
Nosso lais, eu não sei o que é isso, e nossas cabeças, mas os judeus estão no seu coração. Né? Nosso lais estão nas nossas cabeças, mas os judeus estão no nosso coração. Provérbio russo. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ele disse que o termo Judenhass ele tirou de uma pesquisa que ele fez lá, né? E encontrou num negócio alemão. Ele disse que acha o termo antissemita um termo errado, porque os judeus não são os únicos semitas que existem. Os povos árabes também são povos semitas. Então, o antissemitismo seria, então, não ódio só dos judeus, mas ódio de outros povos também. Essa imagem aqui, ele fala lá no final da biografia, a bibliografia, que era a foto de um cara colocando nesse forno restos humanos, né, da galera que foi morta lá. Aqui ele explica o termo holocausto. É um termo grego para traduzir o termo hebreu oulá, que significa uma oferenda que é completamente queimada, né? Ela é oferecida toda queimada. Aí aqui tem mais citações de pessoas, tem uma citação em latim. Latim tem secta nefária. O secto nefasto, se referente ao judaísmo. Então você vê que vem de muito, muito tempo mesmo, né? Não é uma coisa do tempo dos nazistas. Né? Já tinha esse ódio antes. Agora, o que o nazismo fez foi ampliar isso de uma maneira onde eles conseguiram, né, prender e matar os judeus numa escala nunca vista antes. Aqui você vê um cara que estava tão magro, na descrição ele disse que dava para você ver até a coluna dele, né? Embora aqui eu não veja aparecer nos desenhos, né? Aqui o que ele fala? No ano 70, né, da Era Comum, CI, 600 mil judeus morreram de fome, né? Foram deixados para morrer de fome no saque de Jerusalém pelos romanos. Os primeiros teólogos cristãos diziam que os judeus trouxeram sobre eles isso, né, ao rejeitar Jesus. Não é a única citação aqui de outros religiosos, né? No caso aqui os cristãos, odiando os judeus por vários motivos, né? Então, é um negócio assim bastante chocante. Você vê o quanto que eles são ainda hoje odiados. Né? E o pessoal achava normal, muito normal odiá-los e tal. Aqui você vê uma cena onde tem uma sinagoga sendo saqueada, incendiada. Né? Aqui em cima tem essa parte saindo aqui, a fumaça e tudo. Mais alguns judeus mortos aí. E ele mostra coisa de gente bem famosa. Aqui, ó, Martinho Lutero. Ele tem umas citações a respeito de judeus aqui também. Nessas duas páginas são 4 citações do Lutero falando dos judeus. Né? Aqui eu vou traduzir só a última, né, para não também esticar muito. Ó. Quarto lugar é que eles sejam proibidos de utter, eu acho que é proferir, o nome de Deus perto dos nossos ouvidos, pois não podemos em boa consciência ouvir e tolerar isso. Então, Martinho Lutero aí, o cara que fundou o protestantismo. Tem filósofos, tem presidentes, tem tanta gente famosa aqui que fez coisa boa, mas também tinha, claro, né, os seus problemas, eles são seres humanos. Aqui o Voltaire, um filósofo. Aqui a fala dele é bem cruel. Os hebreus sempre foram errantes ou ladrões ou escravos ou sediosos. Eles são vagabundos sobre a terra e são considerados aberrações pelos homens, ainda que afirmem que o céu e a terra e toda a humanidade foi criado para eles apenas. Voltaire é um filósofo aí do século XVIII. Né? Assim, aquela coisa, a gente faz pesquisa, né, vê citações e você tem que continuar a pesquisa para ver se essas citações elas são corroboradas por outras pessoas, né, para ver se é verdade, digamos. Embora o negócio lá do século XVIII, né, já fique bem difícil, né, nos 1700 lá, a gente localizar, né, muita referência a isso para saber se é tudo verdade. Mas o que ele colocou aqui foram as citações que ele achou mais interessante mostrar.
né, e as que ele conseguiu em mais de uma fonte localizar para mostrar para a gente, né, para não ficar muito aquela coisa do achismo, ainda mais vindo de um cara, né, que não tem assim uma educação superior, não é um historiador nem nada assim, mas ele foi pegando coisas de gente famosa, juntando aqui com as fotografias, né, com o fotorrealismo, e fazendo esse trabalho que é realmente bem chocante. Tem algumas citações que são interpretativas. Por exemplo, aqui tem o Churchill, né, falando aqui, ó. Parece que estamos nos movendo para uma horrível catástrofe. Mas nessa frase aqui, pelo menos, não tem falando nada especificamente de judeus, né? Lá na bibliografia ele explica algumas coisas sobre isso. Aqui o famoso, né, bicho velho imundo, que fez aí a grande matança aí de judeus, né? Essa citação dele é bem grande. Deixa eu mostrar só essa de baixo aqui, ó. Como não temos problemas raciais, não temos o desejo de importar um representativo australiano. Ah tá, isso aqui é importante. É interessante eu falar dessa parte aqui, ó. Vamos ver aqui. Em 1938, Hitler fala para o seu ministro Hans Frank que ele tem que cumprir a maldição que os judeus impuseram a si próprios, né, no Novo Testamento. O seu sangue estará sobre nós e sobre nossos filhos. Hitler, nascido e criado como um católico romano, observa que se o Martin Luther, né, o Martin Lutero, no caso, o fundador do protestantismo, tivesse se preocupado com a ameaça judia, em vez de ficar criticando o catolicismo, se ele tivesse concentrado suas energias em atacar os judeus, né, então já teria resolvido grande parte do problema que ele via lá na Alemanha e na Áustria na época, né? Que eu me lembro, o Hitler era austríaco, né? E tudo ali era parte da Alemanha. Aí aqui teve isso aqui, ó. Uma conferência internacional em 1938, em Evian-les-Bains, na França, convocado o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, para lidar com o problema dos refugiados judeus. 32 nações foram à conferência decidir não permitir que um grande número de judeus entrassem em seus países. A República Dominicana ofereceu para aceitar 100 mil judeus europeus refugiados em troca do pagamento de milhões de dólares dos Estados Unidos, do Comitê de Distribuição, né, americano de judeus. E sob esse plano, apenas 500 judeus foram admitidos na República Dominicana. Um jornal nazista teve como manchete: judeus à venda a preço de banana. Mas quem os quer? Ninguém. Então é realmente uma leitura assim pesada, chocante, com desenhos assim que, por um lado, eles são maravilhosos, né? Porque são assim super realistas, muito bem feitos mesmo. Por outro lado, é uma coisa horrenda, que é ilustrado com pessoas mortas, né? Fotos reais de pessoas mortas, acompanhado de citação de gente famosa, criticando, apoiando a morte de judeus e tudo. E assim, eu não sou religioso, eu sou um cara abertamente, já fui ateu, hoje em dia eu sou agnóstico, mas como ser humano não tem jeito de eu ver isso aqui e não me incomodar, sabe? Aí tá aqui, tem um papa, esse cara aqui é primeiro-ministro britânico, tanta gente. Outra citação do Hitler aqui embaixo, ó. Ao enfrentar os judeus, estou lutando a luta do Senhor, né? Justificando a morte dos judeus em nome, né, de Deus. Outro cara bem famoso aqui, o T.S. Eliot, né? Ele escreve o quê? Que os judeus são forças modernas do mal. Negócio escroto, né? Aqui embaixo tem o Himmler, outro nazistão famoso. Isso aqui já começa a amenizar um pouco, digamos, o tom, porque já vai mostrando partes onde os judeus começam a ser liberados, né? Cadê aqui? Essa é interessante. Tem uma citação de um refugiado judeu, né? Ele diz assim, ó, de um sobrevivente de um campo de concentração. 15 dias depois da minha chegada, eu já tinha
The Prescribed Hunger. Acho que ele está dizendo que ele já tinha sido condenado a morrer de fome, né? A fome crônica desconhecida para um homem livre. O que me fazia sonhar de noite, né? E estava dizendo aqui, nas costas dos meus pés eu já tinha feridas que não curavam. Eu empurrava carroças, trabalhava com a pá, ficava apodrecendo na chuva, tremia no vento, todo o meu corpo não era mais meu. A minha barriga estava inchada, os meus membros emaciados, né, acho que esbranquiçados, a minha face estava grossa de manhã e vazia e seca, né, de noite. Alguns de nós tinham a pele amarela e outros cinza. Quando a gente não se encontrava durante alguns dias, era difícil até reconhecermos um ao outro. Um negócio terrível, né? Terrível mesmo. Esse aqui é um cara que foi liberto. E veja aí a reação do cara, né? Chorando e tudo. E ali atrás tem um crematório, né? Tem a parte da fumaça aqui, aonde muitos judeus foram mortos, né? Aqui é uma galera examinando o cara. Aqui na legenda diz assim: médicos alemães se juntaram ao partido nazista em nome do progresso, né, da profissão deles na Alemanha. Então eles pegavam aí os judeus mortos para estudar, né? Uma das poucas coisas de gente falando positivamente sobre judeus é aqui o do Papa João Paulo II, essa citação pequenininha. Como não lamentar a falta de discernimento que às vezes se torna aquiescência, né? A concordância. Aí aqui você vê, né, judeus mortos, né? E ele colocou aqui também essa imagem da cruz do Papa, né? Aqui você tem o presidente Harry Truman, que ele também não era, né, não era a favor de ser positivo para o lado do judaísmo, mas depois ele acabou mudando de opinião. Cadê? Deixa eu ver aqui. Henry Wallace, secretário do Comércio sob o presidente Harry Truman, escreveu no seu diário em 1946 que o Truman estava exasperado sobre a pressão dos judeus para que ele apoiasse o governo zionista na Palestina. Wallace adicionou: o presidente Truman expressou-se como estando put out with the Jews. É como se ele tivesse assim de saco cheio, né, já dos pedidos dos judeus. Ele disse assim, nem Cristo conseguiu agradá-los quando ele estava sobre a terra. Então, como é que alguém pode conseguir fazer isso, né? Então, ele disse aqui que ele não tinha não tinha utilidade para os judeus e não se importava o que acontecesse com eles. Bem, bem pesado, né? Mas aqui na página seguinte a gente vê já a mudança do Truman. Por quê? Tinha um amigo dele que tinha que trabalhar lá, né, na questão palestina e tal. E esse amigo voltou para os Estados Unidos. Aqui atrás a gente vê a Casa Branca, né, colocada aqui. Aí tem aqui o Truman, né, falando com um amigo dele aqui. E ele disse, quando você vier para cá, não venha falar de judeu para mim não, que eu já tô de saco cheio dessa história. Né? E aí o cara disse, tá bom, eu não vou falar. Só que quando eles começaram a conversar sobre as coisas, aí o cara chorou. E o Truman disse assim, rapaz, eu não pedi para você não entrar nesse assunto. Aí ele disse, não tem como eu não me comover vendo as coisas que eu vejo lá, né? Aí, cadê? A parte que ele disse aqui, o amigo do Truman, né? Esse senhor aqui. Grandes lágrimas começaram a descer por suas bochechas. E eu olhei para ele e disse, Ed, filho da puta, você me prometeu que não ia dizer uma palavra sobre o que está acontecendo lá. E ele disse, senhor presidente, eu não disse nenhuma palavra, mas toda vez que eu penso nos judeus sem lar por milhares de anos, e eu penso no Dr. Weizmann, né, que era um cara que depois ia conversar com o Truman, né, que era o chefe dos sionistas e o primeiro presidente de Israel. Aí ele disse, eu começo a chorar, eu não consigo evitar. Ele é um velho, passou a vida inteira lutando por uma pátria, né, para os judeus, e agora ele está doente, ele está em Nova York e ele quer ver o senhor, né, ver o presidente Truman. E toda vez que eu penso nisso, eu começo a chorar. E aí o Truman, né, era amigo do cara, e porra, meu amigo tá aqui chorando na minha frente, eu vou atender o cara.
Aí, né, tá aqui o Wiseman, né, o judeu que queria conversar com o Truman, né, e eles foram lá conversar. E aí, cadê aqui? No dia 18 de março, Chaim Weizmann veio para a Casa Branca, mas eles não colocaram nenhuma bandeira, né? Um problema que o Truman falou, que como eles não têm uma pátria, que bandeira eles iam colocar lá, né, para mostrar para o mundo que estava havendo o encontro do presidente com o cara lá, mas eles resolveram fazer um encontro discreto. Ele entrou por outra porta, por uma porta lateral, ou foi dos fundos, né, e foi conversar com o Truman. Aí não precisou dessa história da bandeira, né, que tudo tem que ser complicado pela burocracia, né. Aí ele disse assim, nenhuma bandeira foi necessária. Ele entrou pelo portão leste, né, e de fato a sua visita não foi conhecida até depois. Em todo caso, 11 minutos depois que o Estado de Israel, em março, teve sua existência oficializada, reconhecida pelos Estados Unidos, né? 11 minutos depois de conversa. Um ano depois, o chefe dos rabinos de Israel veio ver o presidente e disse a ele, Deus colocou você no útero da sua mãe para que você pudesse ser um instrumento que traria o renascimento de Israel após 2000 anos. E com isso, grandes lágrimas começaram a rolar pelas bochechas do Harry Truman, né, do presidente. Então, graças à conversa, né, entre essas pessoas, né, entre o amigo do Truman aqui, né, que era o... Deixa eu ver, cadê o nome dele? Ed alguma coisa. Não sei, é Ed alguma coisa. Tá por aqui, que eu não quero parar muito para ler, que o vídeo já tá muito longo. Mas então, esse cara aqui, o presidente Truman, esse presidente Weizmann, primeiro presidente de Israel, e o Papa João Paulo II foram os caras que abriram mais a cabeça do pessoal a respeito da questão judaica, né, para que eles não fossem mais tão massacrados. Aqui na imagem você vê o João Paulo II no Muro das Lamentações, né? E esse texto aqui é parte de um discurso que ele fez, né, em 23 de março de 2000, falando a respeito da questão do Holocausto. Eu vou ler só esse finalzinho aqui, ó. O mundo precisa atentar para o aviso que vem para nós das vítimas do Holocausto e do testemunho de seus sobreviventes. Aqui em Yad Vashem, a memória é viva e ela queima nossas almas. Ela nos faz chorar, nos faz clamar. Eu ouço o sussurro de muitos. Terror por todo lado, mas eu confio em você, ó Senhor. Eu digo, você é meu Deus. Salmo 31, 13, né, versículos 13 a 15, citação do João Paulo II aqui. Então, gente, eu achei interessante trazer isso aqui, porque, como tá aí a campanha dos cérebros, né, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho do autor, do Dave Sim, né, que ele não era só um cara que desenhava cartunzinhos legais, que ele também era um cara preocupado com outras questões. E ele é um exemplo de contrário, né? Uns contrastes e contrários bem malucos, porque ele era um ateu que, à medida que foi progredindo a feitura dele dos cérebros, ele foi começando a acreditar em coisas. Então, ele tem uma fé que é muito dele. Ele acredita em coisas do judaísmo, em coisas do islamismo e em coisas do cristianismo. Ele mistura tudo lá e, se ele quisesse fundar uma religião, dava certo, mas felizmente ele não fez isso, né? No final aqui ele coloca uma citação do Lao Tzu. Uma jornada de milhares de milhas deve começar com um único passo. Lao Tzu. Então aqui tem, né, acredito eu que é a bandeira do Estado de Israel, você tem aqui o presidente Truman e o Papa João Paulo II, né, no final aí da história dele a respeito do preconceito da galera com os judeus. Aqui no final ele tem os reconhecimentos e bibliografia, né, ele mostra de onde ele tirou tudo, né, toda a pesquisa dele, quem foram as pessoas citadas, quem foi a galera que ajudou ele, de onde ele conseguiu as fotos, da biblioteca, os livros, né? Cadê aqui mais? Aqui, o método e materiais, ele explica como foi que ele usou o fotorrealismo aqui, né? A questão do tracing. E aqui parece a coisa de trabalho de faculdade, né? Embora, como eu disse, ele não seja um cara de faculdade, ele é um estudioso dos quadrinhos e dos quadrinistas, né? Então aqui tem foto a foto, página a página, né, de onde veio cada coisa, né? Por exemplo, aqui
Ele fala sobre o portão de Auschwitz, né? De onde é que ele conseguiu aquela foto e tal. Fala sobre as palavras que tem em cima do portão, né? Cadê, cara? Liberação de Dachau, né? Dachau, mas que eu me lembro, a fala é Dachau, né? Então eu achei um trabalho assim importante. É legal você conhecer isso aqui. Não queria que o vídeo ficasse tão grande, mas é um assunto muito importante, né, para a gente tratar com o devido respeito, né? Eu precisaria falar mais. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham tido aí a paciência e achado interessante esse vídeo, né, sobre o Judenhass, essa grande obra do Dave Sim. E eu tenho outra coisa dele aqui também, de fotorrealismo, que foi o trabalho mais recente dele, que é esse aqui, ó, A Estranha Morte de Alex Raymond. Era feito só pelo Sim, mas ele ficou doente na feitura do trabalho, já tem alguns anos, e ele teve a ajuda desse cara aqui, o Carson Grubel, que eu nunca tinha ouvido falar. É mais um trabalho feito em fotorrealismo. Comprei isso aqui e tive a felicidade de ajudar o meu ídolo, né? Comprei ano passado, que eu me lembro. Gigante aqui o negócio. E eu vou falar para vocês sobre ele, né? 300 páginas em capa dura em um próximo vídeo, assim que eu terminar de ler. Comecei hoje. Mas valeu, galera. Curtam aí, compartilhem, opinem, né? Um vídeo mais sério aqui do Little Tom. Espero que vocês tenham achado interessante. Valeu, espero vocês no próximo. Até mais.